Bora. Ih, já o desafio lulístico. Perna hoje com Renan Santos, um dos presidenciáveis. E esse é o início da nossa série Os Presidenciáveis. Então todos os candidatos serão convidados para vir fazer um treino, uma entrevista e poder falar sobre suas propostas e ideias para que esse Brasil seja melhor a cada dia que nós estejamos aqui. Se eu pudesse contribuir com alguma coisa, entrar com uma política de não incentivo a produtos que são muito industrializados, com muito açúcar, com muito gordura. Uma legislação, claro que não como a do cigarro, por exemplo, mas que mostre ali, deixe muito claro o que aquele alimento é capaz de fazer em demérito da sua saúde e também, se possível, um imposto maior em cima desse tipo de alimento. Eu tô nessa. Minha única dúvida é quais seriam os produtos que a gente conseguiria aumentar a oferta que fariam a substituição disso. E por quê? O brasileiro, ele... Por exemplo, os americanos que chegaram naquele pico de ficar gordo, eles agora estão cuidando mais da saúde e está aumentando, vamos dizer, os gastos pessoais das pessoas com alimentos mais saudáveis. O americano, ele saiu dessa curva. Sim. Agora é a nossa vez de ficar gordo. Então a gente está comendo alimento vagabundo, industrializado, como se não houvesse nada. E hoje salsicha. É o maior exemplo disso. E para tudo. E assim, os doces brasileiros que antigamente... Eles eram doces e tal, mas eles usavam ingredientes normais. Hoje é tudo umas misturebas de coisa industrializada. A comida típica do brasileiro comum no dia a dia, ela é um lixo. Uma das piores que possa ter. Altamente industrializada. A questão é como dar escala na produção de alimentos saudáveis para que as pessoas comam esses alimentos saudáveis. Essa é a minha grande dúvida. Porque, no geral, se a pessoa vai num restaurante por quilo, por exemplo, ela come bem. O restaurante por quilo no Brasil é muito diversificado, mais do que a média do mundo. Você tem muita hortaliça, verdura, fruta. Mas a pessoa em casa, ela come... Mas você tem um alto custo em cima de um... Tem. Então, como... A dúvida nossa é só como você permite que a pessoa tenha acesso a proteína boa, a alimentos que sejam fáceis de produzir e que estejam baratos para que a pessoa não incorra nesse industrializado. Porque taxar o industrializado, taxar a comida lixo, eu acho que é obrigatório. Porque existe uma correlação direta entre a comida lixo e essa pessoa tá gorda, e essa pessoa ir parar num SUS da vida. Por causa dessa gordura. Assim, esse é o grande problema de saúde do Brasil. Ainda falando de saúde, a gente ainda tem esse impasse muito grande com relação ao aborto. Qual que é a sua opinião? Eu acho que a legislação atual ela é suficiente. Eu acho que tem essas campanhas feministas para liberar o aborto, e a maior parte da população brasileira é cristã e acha isso assassinato. Agora, a legislação atual, ela prevê 3 casos em que a moça pode abortar. E por mais que exista um argumento religioso, eu acho que uma mulher que sofreu um estupro, ela está numa posição em que ela possa decidir. Que ela tem o direito de escolha. Outra é o risco de vida para a mãe, o que é extremamente razoável. Sim. E outro é o feto, que foi uma decisão do STF, é o feto anencéfalo, em que a criança, ela não vai ter cérebro. Então, meio que o cérebro é atrofiado, ela não vai viver. O que eu acho razoável. Acho que é uma legislação tão boa, nesse sentido tão razoável, que ela nem deveria ser objeto de discussão. Ela contempla o brasileiro conservador que acha que não quer o aborto, e os casos excepcionais que uma moça, foi estuprada, ficou grávida, tinha um trauma dela a vida inteira. Eu acho que não deveria ter uma discussão sobre isso, porque acho que a legislação brasileira já é muito boa. Então, quem fica discutindo a hiperlegalização do aborto, eu acho que está só... Sabe querendo gerar conflito social. Acho que é uma discussão tão infantil, porque se fosse você, a moça vai correr o risco de vida, ela vai morrer com essa gravidez. Tem várias moças que passam por isso. E está proibido, ela... Seria uma discussão séria sobre risco de vida, mas não é sobre isso. A discussão, assim, é se o SUS, uma moça acabou com o namorado dela não tendo uma relação protegida, se o SUS vai ficar transformando aquilo num processo em escala industrial. E as pessoas acham isso perverso. Então, eu acho que é uma discussão, a meu ver, que não deveria estar acontecendo. Acho que é uma perda de tempo em termos de política pública. O imposto sobre fralda, o que você vai fazer com isso, Renan? Eu não sei qual é a alíquota de imposto sobre fralda. É uma boa pergunta, porque assim, as famílias de classe média, o gasto que eles têm com fralda é assustador. Eu tô entendendo disso agora, cara. Assustador. Tô passando por isso, cara. É muito difícil. E assim, a população não está tendo menos filhos hoje em dia, bem menos filhos. E esse é um problema gigantesco. E uma das coisas que várias nações estão discutindo é como tirar o custo de ter um filho. Tem certos países que quanto mais filhos você tem, menos impostos você paga. Que eu acho que isso faz sentido. Mas mesmo assim eles vão abaixar a natalidade. A questão é que tem um custo muito grande de assistência. Vamos dizer, você vai botar o Conan numa escola particular. Hoje os preços estão assustadores numa escola particular. Os preços estão
cada vez mais impagáveis. Eu fui ver a escola que eu tinha estudado quando eu era criança, que eu nem sei como meu pai pagava. Hoje, proporcionalmente, os preços estão assustadores, assustadores. E se você é uma pessoa de classe média, você vai, assim, você não vai comer mais em restaurante, sua vida vai estreitar muito se você quiser dar uma criação boa para os filhos. Falando já em educação, o que você tem de proposta, principalmente quando você fala de universidades federais e dessa anarquização que está acontecendo com as faculdades? Eu fiz faculdade pública, eu não fiz uma federal, eu fiz uma estadual que é a USP. E meio que já era assim, né? A ideia de um lugar livre, que a galera fica fumando maconha, faz politização o que quiser, ali. altamente politizado. Mas a que eu fazia, o nível da politização era mais alto no sentido positivo. Eu mesmo fundei um partido acadêmico lá, deu para disputar eleição, deu para ganhar a eleição contra a esquerda. Então, é um pouco diferente do resto do campus da USP. O problema é o seguinte, a politização ficou tão arraigada que você não consegue imaginar o que é uma universidade pública sem ser uma universidade pública de esquerda. Eu visitei algumas em Santa Catarina, especialmente na parte mais de exatas, em que a coisa é muito legal. Você tem projetos super legais, e a real é que boa parte dos projetos bons, em termos de pesquisa no Brasil, boa parte não, a maioria, vem da universidade pública. Então a gente não pode jogar o bebê com a água do banho fora, né? Então você tem boa parte das pesquisas em áreas matemática aplicadas saindo de lugares, Unicamp. Sim, se a gente pegar mesmo a ideia lá da pele de tilápia para queimadura. Muito bem lembrado. Isso vem da pesquisa pública. O que eu acho que tem que fazer? Que a China foi para esse caminho, o Japão já tratou disso há muito tempo. Vamos investir em exatas e biológicas. Vamos investir apenas naquilo que vai aumentar a produtividade do brasileiro. Então, eu preciso investir em programação, eu preciso linguagem, tudo que envolva a área de tecnologia, que nos Estados Unidos chamam de STEM, toda a área de STEM, e isso envolve pesquisa em engenharia genética, na parte de agricultura nossa, de ter, por exemplo, criação de inteligência artificial voltada para o banco genético brasileiro, para a produção de mudas e espécies para a gente plantar e crescer. Tudo isso vira dinheiro no final. Então vamos investir muito nisso. Geologia para a parte das terras raras. O Serjão vai ficar todo frio, mas é verdade. Tem que ter muito investimento em geologia, química aplicada, toda a área de pesquisa para a gente fazer processamento na área de terras raras. Mete grana nisso. Agora, se o cara quer ser um advogado, cara, o Brasil é o país que mais forma advogado do mundo. Se você fizer isso, você tira o Brasil do terceiro mundo e ele joga ele para uma superpotência mundial. Isso, que é o nosso plano. Eu falo para todo mundo, o Brasil precisa virar um super país em 30 anos. O financiamento para as unisquinas, que tem muito unisquina por aí, que é a fábrica de vender diploma que não tem qualidade, não vai ter financiamento público para unisquina. Porque no fundo eu estou financiamento só o endividamento do cara, o cara não está pedindo nada. Então corto o financiamento para a unisquina, mas dou o financiamento para faculdades boas, com notas boas, que aí sim que estejam fora desse hall de cursos que o Estado tem que investir. Aí a gente dá um financiamento para a pessoa faz o curso dela. De resto, o Estado vai investir nas áreas que vão gerar renda para o Estado brasileiro. Ponto. Cotas. Totalmente contra. Qualquer uma. Todas. Inclusive social, e aí eu vou falar qual é a solução que eu dou, que eu acho que é do cacete. Imagina o seguinte, você tem uma escola pública, você tem os rapazes e as moças mais talentosos na escola pública. Se eu detectar na escola pública, eu for fazer provões anuais em todos os anos, anuais todos os anos é repetitivo, mas fazer provões anuais, eu vou separar quem são os melhores alunos e que estão tendo o melhor desempenho escolar, eu já vou dar uma bolsa de estudos para essa criança nas melhores escolas dos municípios dos estados dela. Então, se tem um menino inteiro do Maranhão que está tendo um desempenho mais alto, passou no provão, eu vou te matricular na melhor escola da tua região e ainda vou dar uma bolsa em dinheiro para a sua família, para que você vá arrumado para a escola, vá com dignidade. Eu dou um prêmio para a sua família e aí esse aluno vai concorrer em igualdade de condições. Então, todo ano vamos ter os provões. Então, antes de eu mandar uma cota pro cara, que o cara basicamente teve um ensino horroroso o tempo todo, aí, não, você é um quilombola, toma aí uma cota. Eu acho isso absurdo. Não, vamos treinar você, vamos te capacitar, você vai concorrer em igualdade de condição, você vai estudar numa escola particular e eu vou te pagar. Sabe qual é a melhor coisa? É mais barato eu fazer isso do que eu entregar pé de meia, que é esse programa horrível e que o aluno recebe uma grana só para ter frequência na aula. Quem disse que ter frequência na aula garante que o aluno está aprendendo na aula? Se você tivesse ainda a cobrança da nota que não existe, não tem. Então, assim, tá indo bem? Muito bem. Você é um aluno que é especial, você vai passar numa faculdade boa? Eu estou te dando a bolsa agora. Então, eu estou preparando o cara já na base. Então, se essa criança é uma criança negra do interior do Maranhão, cara, tá estudando, tá indo bem? Passou no provão, as aulas estão boas, tá bem disciplinado? Toma uma bolsa na melhor escola. Desde cedo você vai mudar a sua perspectiva, a sua visão de mundo, você vai ver que você tem outros horizontes, e você vai estudar, e o Estado está investindo em você.
a melhor forma de resolver as cotas é fazer o investimento na base. E coloca todo mundo na mesma prateleira. Exato. Vai tirar as notas boas, vai passar no vestibular, pronto. Com o mérito dele. Se não passou, paciência. Aí ele não teve capacidade, porque o Estado investiu nele. Você sabe qual o perfil do jovem que entra pro crime? Se você pensa assim, se você fosse detectar, na série que os garotos hoje têm, na 7ª série, tem 13, 14 anos. Quais são os indicadores que você veria para medir que um garoto, esse aqui vai entrar pro crime? Se você pudesse olhar, bater o olho. Falta de escolaridade. Ou seja, tem um desempenho escolar ruim, bate. Falta de escolaridade. Falta de oportunidade de trabalho, coisa que hoje no Brasil ainda nós temos um problema. Sim, porque é uma escravidão de crianças. Escravidão de criança. Então, assim, é um tipo de situação que eu acho que realmente o jovem tem que estar ali sendo estimulado a trabalhar de uma maneira, talvez não como um trabalho normal, mas um trabalho efetivo, um jovem aprendiz ali, um estagiário, e esse estágio ser remunerado para que ele se sinta estimulado a estar continuando a trilhar um caminho através do trabalho. E como é que é a casa dele? Geralmente a casa é muito precária, a ausência de mãe ou de pai ou dos dois. Sim, especialmente do pai. Mãe solteira. Tem um estudo da GV, 80% dos meninos que vão parar na FEBEM não tem a figura paterna. E quando tem a figura materna, a correlação é bem menor. Ou seja, falta de pai, falta de autoridade masculina que gera autodisciplina, que é aquilo que a gente estava falando no começo. A falta de autoridade paterna faz com que a mãe tenha que trabalhar e que não tenha um acompanhamento real, esse garoto fica descontrolado. Ele vai ter um desempenho pior na escola e ele, como ele não tem referência masculina, ele é indisciplinado, ele briga com as pessoas e ele é facilmente cooptado por grupos de homens que vão oferecer para ele um pertencimento. É aí que esse cara é cooptado. Uma das coisas que a gente precisa fazer na escola, e aí entra coisas que vão desde atividade física a acompanhamento. Eles precisam de homens de referência. E este é o grande problema das escolas mais humildes. O ambiente escolar hoje é um ambiente em que não existem tantas referências masculinas para os rapazes. E a maior parte das famílias que não tem o pai estão nas periferias. E aí você vai entrando nesse ciclo. Então, esses meninos, eles ficam altamente indisciplinados, apresentam um desempenho muito inferior, e aí eles são a massa de manobra que é copiada pelo crime, porque o crime está na porta da escola cooptando eles. Vai vender uma droga, depois chama ele para vender para fora e tal. A gente tem que ter uma política, a gente vai desenhar, vai ser o nosso programa, que na escola ele tem que ter ídolos e referências, assim, o puta professor de educação física, que em geral costuma ser. Você já viu tem vários filmes americanos que o garoto tá na escola e tem aquele cara que tá, ou o professor de educação física ou o treinador de basquete, que vira o guru dele, ou até o cara da limpeza. Sim. Este cara precisa existir para esses meninos. Você tem que ter a referência do cara que vai pegar o garoto problema e, cara, vem aqui, vou te dar uma assistência, vamos fazer alguma coisa. Ele tem que dar o treinamento profissional e o treinamento esportivo. Quando você direciona essa energia desse cara para a atividade física, e a atividade física dá autodisciplina para ele, você revoluciona esse moleque. Assim, se a gente salva o cara dos 15 aos 30... Tá salvo de verdade. Tá salvo. O crime não vai ser cometido, porque é muito difícil você pegar um criminoso violento que vai ter aquele impulso com 45 anos. E, Renan, quando que surgiu esse sonho de você se tornar presidente? Essas coisas, não, assim, para mim não surgiam como... Eu nunca me visualizei dessa maneira, mas eu sempre tive uma ambição muito grande em fazer coisas grandes e não aceitar que o grupo ao qual eu pertenço perca. Sempre foi assim. Por exemplo, eu nunca fui um grande jogador de futebol no colégio, mas eu sempre estava no time, eu era organizador do time, tinha que ser meio que o capitão do time. Eu nunca... Se tinha feira de ciências, eu tinha que organizar porque o meu grupo tinha que ganhar. Eu sempre fui muito competitivo. Quando eu levo isso pro campo da nação, eu acho que é como se o Brasil fosse é aquilo que eu te falei, uma das maiores nações do mundo, potencialmente. O Brasil é para ser uma das 5 maiores nações do mundo, e a gente não entrega por falta de liderança. Aí eu vejo o nível dos líderes nossos, eu vejo as prioridades, eu falo, cara, isso aqui é um negócio horroroso. Então quando eu montei o MBL, eu montei, junto com o Kim, com os rapazes, como um ato de raiva para destruir esses líderes que eu não gosto.
Foi bem assim, a gente surgiu destruindo a Dilma Rousseff. Até que chegou um momento que a gente percebeu, pô, mas não adianta eu ficar só batendo se eu não propor nada. E aí eu organizei o grupo pra gente fazer essa proposição. Só que quando o grupo ficou pronto, o partido ficou pronto no final do ano passado, eu nunca me coloquei, eu falava, vou lançar o Danilo Gentili pra presidente. Aí o time virou, cala a boca, sempre foi você. Eu, como sempre fui eu? Não, sempre foi você, cara. Você é o cara que planejou isso tudo. Eu fiz os livros, eu fiz a estrutura, eu sempre fui o cara do bastidor. Não, você não tem que largar de ser Você covarde. arquitetou tudo. Assim, sempre foi meio que você e você nunca percebeu. Aí eu, tá bom, então vambora. E aí eu comecei, eu nunca fui candidato a nada, mas eu sempre fui uma liderança que planejou tudo.